Opa, claro. Bom, então, bom dia, bem-vindos à segunda reunião do CTC virtual do ano. É um prazer termos aqui do sul do Brasil ao norte e nordeste. O CTC tem o prazer de receber o Fernando Veiga, de Fortaleza, engenheiro, funcionário do Banco Central, portanto, está a fonte do dinheiro, né, Fernando? Do nosso dinheiro. E já um filatelista com estrada, rodada, e, e vai apresentar uma coleção sensacional que ele tem hoje, uma das mais premiadas na atualidade de filatelia temática no país. Eu, estamos aqui com a dona Elda Dörfler, ela é de Trieste, está em Trieste, e pediu apesar dela não falar português, ela pediu para assistir à apresentação, porque ficou interessada na coleção do Fernando. Então, bom veno, Nelda, bom veno a minha consigo. Coran dankon, bom dia a todos. Bom dia. Nenio alia mi scias diri. Mi estas tre contenta estis cune cum vi, malgrau mia tuta nescio de la Portugala, sed la temo por mi estas aparte interesa. Ela está bastante contente de estar com a gente, apesar de ela não falar português, mas ela vai tentar seguir, porque o assunto é muito interessante para ela. Ela é presidente da Liga Filatelista de Esperanto. Ah, tá, legal. Então, filatelista. James. Estamos vendo. Estão vendo? Estamos sim. Bom, né? Bom, pessoal, eu vou tentar, né, durante, eu não sei se é uma hora e pouco, uma hora e meia, porque tem bastante coisa para a gente ver, mas eu vou tentar ser o mais breve possível, sem... A gente costuma invadir, é uma hora em princípio, mas a gente costuma invadir, então não tem problema. Então tá, porque eu acho que vai dar um pouco mais mesmo. E se vocês acharem também que chegou no limite, é só começar a se manifestar que a gente dá um stop, né? Porque o grosso mesmo, eu acho que vai ser apresentado na primeira hora, né? E então, o meu objetivo eu vou falar daqui a pouco, porque primeiro eu queria agradecer, né, ao Centro Temático de Campinas, na pessoa do James, pelo convite, né, e confiança, né, para transmitir para vocês um assunto para um público tão seleto, né, como vocês. E aproveitando e agradecendo a disponibilidade, né, e a confiança de todos que estão aqui, a disponibilidade e também o interesse, né, por estar dedicando um pouco do seu sábado, né, aqui para me escutar. Assim, na parte da minha história na filatelia temática, né, eu queria agradecer assim, aos autores desses dois livros aqui, porque eles deram para mim o início na filatelia temática nível FIP, né? Esse aqui que é o manual, né? E aqui é um livro sobre inteiros postais para a filatelia temática, né? E inclusive o primeiro autor aqui, o William van den Bode, ele foi o responsável pela primeira coleção Ouro Grande temática que eu tive a oportunidade de ver em 1999 na França, né? Philex France, 1999. Ele obteve Ouro Grande e ele na época uma coisa que me chamou muita atenção, né? Que é uma coisa que eu trazia de criança ainda, que as
os selos das páginas deviam ser novos, né? Sem carimbo. E a coleção do Van den Bolder aqui tinha simplesmente todos os selos carimbados, certo? Que depois eu fiquei pensando, bom, é muito mais difícil você fazer uma coleção com todos os selos carimbados do que os selos novos, né? Então ele tinha a coleção total, era postalmente usada toda. As exceções eram algumas variedades, essas coisas, mas os selos tipo eram todos carimbados, né? Então eu queria agradecer também a todos os filatelistas temáticos que expõem, que colocam na internet suas coleções, que me foram fonte de informação e de inspiração também, né? E queria agradecer também a esse filatelista aqui, chamado Damien Lage, para mim é o papa da filatelia temática atualmente, e embora ele entenda de todas as demais áreas, né? E, e ele me ajudou bastante, ele já fez análise, assim, me conversou comigo em 3 oportunidades em exposições internacionais, que foi no Rio, em 2013, né, Brasiliana, em Brasília, em 2017, e em Essen, agora que é essa foto aqui, quando eu tive a oportunidade de ter mais um bate-papo com ele. Aqui um pouco de mim, o James já falou alguma coisa, mas assim, eu vou tentar ser bem breve aqui. Eu tenho 56 anos, sou daqui de Fortaleza mesmo, nascido aqui, casado há 29 com Rilana e pai de Fernanda e Vitor. Inclusive, o Vitor acaba de se mudar para aí pertinho de Campinas. Sou formado em engenharia elétrica, nunca exerci a profissão de engenheiro, mas aí tenho um mestrado em economia do setor público e trabalho no Banco Central como analista atualmente. E quanto o início da filatelia foi quando eu era criança, como a maioria, né? De nós, eu acho que iniciaram quando criança, eu tinha 10 anos de idade e já lá na época eu já participava de clubes. Na época eu me lembro que a gente juntava 40 jovens num clube filatélico, né? Aqui em Fortaleza. E já comecei a participar de exposições aí na Esfijubra versão Ceará, né? E agora, também como uma grande parte dos colegas, e eu particularmente, realmente passei muito tempo, fui afastado, né? Naquela idade dos 13, 14 anos, me afastei e só voltei 20 anos depois, né? Daí, quando eu retornei, eu decidi focar na filatelia temática. E eu comecei a montar Aí, qual o tema, né? Eu gosto de assistir televisão, eu vou fazer uma coleção sobre televisão. E eu montei comecei a adquirir material e montei essa coleção que participou já de várias exposições, desde uma regional Nordex 99 até a última participação foi, bom, nível nacional foi em Avilés, Portugal, até obtive este prêmio aqui. Não sei se vocês estão... Que era um prêmio coincidentemente dado por um banco, né? Mas na época eu nem pensava em colecionar selos sobre dinheiro, né? E em 2010 eu participei da minha primeira exposição FIP com essa coleção, né? E aí atualmente eu tô me dedicando ao tema dinheiro e tenho começado também alguma coisa mais assim, para me aprofundar um pouco mais em outras áreas da filatelia. Eu tenho começado uma coleçãozinha de inteiros postais. E bom, depois eu falo uma segunda coisa.
Bom, então, de mim era isso aqui que eu queria, que aqui até o início, né, dessa coleção do tema dinheiro, que está gerando essa nossa conversa agora. Então, o objetivo aqui é apresentar a coleção de uma maneira geral, certo? É, eu... Alguém falou? Não, né? Mostrar os 8 quadros da coleção montados quadro a quadro e vamos tentar, né, dependendo do tempo, tentar colocar todos os quadros, todas as folhas do primeiro quadro, só para vocês verem a dinâmica, né, que eu costumo reproduzir nos demais quadros, né? E, por fim, colocar, assim, não especificamente, mas no meio da conversa, os meus entendimentos e as minhas decisões naquilo que eu me propus a fazer, né, para desenvolver e montar a coleção. Então, nada é definitivo, certo? Nada é... Quer dizer, eu tô aprendendo sempre, estamos... a interpretação das regras são diferentes, né, entre nós, e mesmo regras, às vezes, a gente acaba, às vezes, saindo um pouquinho delas, mas eu, digamos assim, 99% eu sigo-as de acordo com os meus entendimentos. Mas vamos lá. Aqui os 10 mandamentos que eu resolvi pegar, botar, fazer um brainstorm aqui recentemente e colocar aqui para vocês verem o que que norteia, né, minhas decisões na hora de adquirir peças, de montar também a coleção, né? Então visando a exposição, né? Então, janelarei sempre que necessário. O que significa isso? Que em prol da economia de espaço, da estética, do peso postal, filatélico do material e até mesmo da manutenção do valor comercial da peça, certo? Eu janelo bastante, tá certo? E eu encontro nas próprias regras uma, é, 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 uma autorização para isso, certo? Da forma que eu entendo. Segundo, eu diversificarei o máximo possível. Isso aí não só material, né, elementos filatélicos, mas tamanhos, formas, cores. Né? Apesar da chamada ser uma folha bem simétricazinha, né, até o James comentou comigo sobre simetria, eu já a coleção como um todo, eu gosto de ficar variando mesmo, sabe? Para ela ficar, para não ficar monótona, né? Então, eu, eu diversifico de uma maneira geral, tudo. Cores, países, períodos, né? Eu tento, mas isso são regras da... que às vezes até parece um pouco óbvio, né? Porque está nas regras lá. Mas, assim, são coisas que me balizam mesmo. Quando eu vou pensar numa coisa, que eu tenho que diversificar, né? Outra coisa que eu gosto muito e que eu acho que são fundamentais numa coleção temática são os inteiros postais. Então, eu privilegio mesmo. A primeira coisa que eu procuro quando eu quero abordar um tema é se existem inteiros postais daquilo, de todos os tipos. Inteiros postais... Ah, não, eu pulei aqui alguma coisa. Não, pulei não. De todos os tipos de inteiros, né? Envelopes, bilhetes, cartas pneumáticas, aerogramas, oficiais e muito privado. Privado, desde que seja autorizado, vamos dizer assim. Né? A autorização nem sempre é tácita, né? Aliás, nem sempre está por escrito, né? Mas assim, é uma autorização que a gente interpreta com base nas regras. Que, nesse caso, são as regras dos inteiros postais, né? Da filatelia de inteiros postais. Então, eu considero inteiro postal peça-chave de uma coleção temática
O tamanho das ilustrações, né, dos textos, que deixa a informação temática mais visível, detalhada, né? Preenche minhas folhas bonitinho e faz dá para fazer, inclusive visualmente, eu acho que fica, as folhas ficam bonitas quando sempre tem um inteiro postal. Aqui é uma regra também que mas postal envelope, respeito muito quem coleciona, mas eu não chego nem a olhar isso aqui. Mas postal envelope de primeiro dia. Priorizarei o enredo temático, ainda que tenha utilizado material controverso. O que significa isso? É que quando eu tenho uma coisa que eu quero falar, mas não existe uma peça que cumpra as regras básicas da filatelia temática, eu procuro as exceções, né, permitidas, as exceções permitidas. Então, desde que moderadamente, eu procuro utilizar o material. Por exemplo, inteiros postais privados que tenham uma imagem colocada, inteiros postais oficiais que tiveram uma imagem colocada privativamente, eu posso até colocar. A minha versão hoje não tem, mas eu poderia colocar. Certo? Tem um inteiro americano que eu acho lindo, que ele mostra, no começo do século passado, o ambiente dentro de uma agência bancária. Esse inteiro eu já usei, hoje eu não uso mais, assim, para evitar qualquer coisa, mas poderia usar. Se eu achar que eu preciso mostrar vai fazer diferença eu mostrar a agência bancária, eu utilizo como um borderline, né, que é uma peça que esteja no limite, né, no limite entre poder e não poder, sabe? Então, é isso. Aí tem franquias mecânicas zero. Eu poderia utilizar, não estou utilizando. Aí vai aquele negócio, a gente utiliza e no dia que descobrir uma peça melhor, vai substituir. Eu fiz assim, né? Então, hoje franquia mecânica zero, às vezes dá uma discussão grande isso aí. Mas se você olhar, se você pesquisar na internet, tem umas 5 coleções que eu já vi, que são nível ouro FIP, e todas têm franquia mecânica zero. Então, mas é isso aí. O que eu quero dizer aqui é que eu penso no tema. Se eu quero abordar aquilo ali, ou se falta, já está quase toda completa, mas falta um espaçozinho, eu não hesito. Outra coisa, evitarei o uso de provas modernas francesas. Provas modernas francesas existem muitas aí, né, no mercado. E tem 3 tipos que são aquelas do artista, né? São peças até relativamente caras, mas assim, ali para mim é um souvenir, né? O artista teve direito a uma quantidade na faixa de 20 e fez o que quis com elas. Aqueles selos sem picote da França também, que não são variedades, né? Alguns você pode ter um sem picote por erro, né? Mas esses eu não uso. Agora, uma prova sépia, aí eu já uso. Participaram do processo de produção do selo. Prova sépia, aquelas de cor que vão mudando as cores, essas eu posso usar, mas aquelas do artista não uso. Inovarei e buscarei excelência. Isso aqui parece uma coisa óbvia, porque inovar a inovação e a apresentação estão lá nas regras, né? Inovação, conforme meu amigo Reinaldo, deve estar saindo um dia, né? Não sei quando, mas saindo ou não saindo das regras, eu vou continuar tentando inovar, né? Porque eu acho que isso dá tanto a apresentação quanto a inovação é como se fosse como se fosse uma coisa que vai valorizar a coleção como um todo, sabe? Assim, vai dar outros olhos para a coleção.
manterei o perfeito equilíbrio na distribuição temática dos capítulos. Isso aí a gente vai ver depois, que eu gosto de ter... Aqui eu tenho simetria, sabe? Aqui eu uso a simetria, mas eu vou mostrar depois. Efetuarei modificações para participar de novos certames de igual ou maior nível. Isso que é uma coisa que tem comigo. Eu nunca participei até hoje de uma exposição sem modificar alguma coisa na coleção, de uma para outra, a não ser que elas sejam, uma seja do nível inferior à da outra. Por exemplo, agora eu vou mandar a coleção para uma exposição que não é FIP. Então, eu já estava com ela montada, não vou mexer agora, mas para eu participar de uma nova FIP, eu devo fazer modificações. E eu tento, na medida do possível, e também com parcimônia, incluir estudos filatélicos, né? Bom, primeiro eu vou falar da evolução do título, chegando na coleção propriamente dita. O título, ele, na verdade, ele já foi Bem-vindo ao Supermercado, que era financeiro. Supermercado, queria dizer, era o mercado financeiro, né? Depois eu coloquei... sim, aqui no Bem-vindos ao Supermercado, tinha um enfoque mais de... falar do mercado financeiro como um todo, né? Depois eu mudei para Conectando Tomadores a Emprestadores, que era o Linking Borrowers to Lenders, que aqui tinha uma limitação que eu estava falando de empréstimos, né? De empréstimos, e era mais assim, uma coleção que focaria mais, embora a gente consegue, né, puxar links, né, para muita coisa, mas era a parte de quem precisa do dinheiro e quem tem o dinheiro para emprestar, né? Então, daí eu tentava contar uma história. E agora eu resolvi, até para poder utilizar todo o material que existe e tentar melhorar aspectos de raridade, eu resolvi generalizar. É dinheiro, vou falar sobre dinheiro, que vem desde as trocas, né, do escambo até as moedas digitais atuais. Aí, no inglês, soou bem, eu acho que soou bem aos ouvidos, né? From barter to bits, né? Dois nomezinhos começando com B, com letras, com pequeno nome, né? Poucas letras. E aí, o objetivo principal foi abordar de forma ampla o dinheiro, né? A folha, né? Uma coisa que tem, que dá curiosidade, por que que a folha é tal? Na verdade, isso não assim, para a minha apresentação, eu acho bonito, mas assim, para mim, a folha é do gosto do freguês, né? Você não é obrigado a usar, inclusive, essas padrão, né? Você pode usar, por exemplo, 4x4, 4 fileiras de 4 folhas, um tamanho um pouco maior do que o A4, né, e tal. Mas, pensando nos padrões, que, inclusive, aqui você vê que a FIP colocou nas suas orientações, mas também não é nada definitivo, né? Isso aqui não é mandatório, né? Inclusive, ó, ela coloca, por exemplo, aquela de 4x4, você tem 21 por 29,7, que é A4, mas você pode também 23 por 29, pode 22 por 29, aqui fica a seu critério. Mas, assim, eu já tive na primeira versão da minha coleção A4, passei para A3, isso já faz algum tempo, em 2013, passei para A3, né? E na terceira versão, que eu chamo de quase quadrada, né? Porque pode ser 30 por 30. Tem gente tem umas folhas que são vendidas aí, tem uma arte que se faz, eu esqueci o nome agora, que é 30 por 30 lá, um padrão deles, né? Eu esqueci o nome do. Então eu chamo de quase quadrada. A minha é de 31 por 29,7. Né? Por 29,7 eu resolvi manter
como um padrão da A4 e da A3, né? E aqui eu verifiquei que, como área bruta total, ele é 10% maior da área bruta para utilizar na folha. É 10% maior do que a A3 e a A4. Sem contar que, assim, né, se eu for comparar com a A4, eu vou ter muito mais margens, certo? De cada folha, né? Então, aqui é uma coisa, eu mantenho, para mim, a 3 foi uma descoberta, assim, primeira vez que eu vi, eu acho que foi na coleção do Leg, né? O Damien Leg, aquele da primeira, dos agradecimentos, e mas eu vi que realmente ela tinha uma vantagem, né? Para mim, elas cabem em todas as peças que eu pretendo expor. Por exemplo, eu não gosto, por exemplo, se eu tivesse uma folha, é coisa particular, né? Se eu tivesse uma folha raríssima, eu não gostaria de apresentá-la, uma folha que ultrapassasse o tamanho da minha folha de papel, uma folha de um selo, né? Raro e tal. Eu não gostaria de apresentá-la, sabe? Porque ele quebra aquela parte da apresentação para mim. Então, para o que eu gosto de apresentar, ele cabe todas as peças que eu pretendo expor. E já a A4, por exemplo, faltava, né? Faltava muitas vezes por exemplo, um envelope daqueles americanos mais largos, às vezes passava ali, né? Então, aquilo hoje não tem mais esse problema, né? E na A3 eu vejo outras questões aí também, aquela tendência da gente transformar em duas folhas, também você ter que passar. Eu não gosto de ter mais do que um assunto por folha. Então, você ter uma folha muito grande para um assunto específico, sabe? Eu acho que essa quase quadrada, ela me dá. É uma média, vamos dizer assim. Ela, ela fica como uma solução que para mim é a melhor, porque ela tem menos pontos contra, né? E fica na média para que eu possa atingir meu objetivo aqui. Inclusive, né, na Ibra, agora em Essen, né? Eu notei, por exemplo, eu não tenho todos os dados, mas das 4 Ouro Grande que houve lá, 3 eram no tamanho quase quadrado, certo? Quanto ao plano, né? O plano, eu resolvi fazer o seguinte: eu tenho 8 capítulos, que eu chamei de X, sendo um para cada quadro. Então, cada quadro meu, na coleção de 8 quadros, vai ser um capítulo. Então, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Certo? Cada capítulo desse tem 4 subcapítulos de 3 páginas. Certo? Então, olha aqui, ó. Então, aqui, ó, um subcapítulo 1.1, ele está na fileira 1 do quadro 1. Certo? Então, esse aqui é aquele equilíbrio e simetria que eu estava falando, né? E o título dos capítulos, na verdade, são partes do texto, né? Então, eu criei um texto aqui da minha cabeça que abordaria tudo o que eu queria e que era um texto coerente. Então, se eu pegar só os capítulos, eu vou ler: para adquirir bens e serviços com consciência e parcimônia, as pessoas investem para o futuro ou tomam emprestado hoje para satisfazer seus desejos, por meio de bancos e outras instituições, as quais provêm as transferências de valores na moeda corrente de qualquer país, através de uma economia digital regulada. Então, aqui eu tenho os 8 capítulos, né? Aqui o 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Na forma de um texto. Né? Por isso que eu boto reticências aqui. Só que a continuação daqui ela vai estar aqui, né? Então você tem, exceto para o primeiro quadro, porque eu ia dedicar o primeiro à introdução e ao plano, né?
ao roteiro, então eu diminuí uma folha para o primeiro capítulo, mas para manter nos demais, né? Então, continuar tendo cada capítulo no seu devido quadro, certo? Então, hoje ele está assim. Eu coloco aqui em azul, né, os capítulos, em preto os subcapítulos, e cada folha vai ser um assunto diferente. Vão ser 3 para cada subitem desses, né? Cada subcapítulo. E aqui são as folhas, ó, 2, 3. Só o primeiro, 1.1, é uma exceção, ele só tem 2 folhas. Mas a partir do 2 ele tem 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, aí vem. Ok? Aqui são as páginas e aqui a quantidade de páginas, né? Aqui tem 1 mais 11, 12. E o resto tudo 12. Histórico de participações e premiações. Então aqui eu comecei no Paraguai 2011, que era uma exposição reconhecida pela FIP, que era aquela que eu tinha o título do Bem-vindo ao Supermercado. Essa exposição ela teve dois aspectos importantes para mim. Primeiro, eu não participei, eu precisava de para participar dela, eu precisava de uma qualificação anterior, uma exposição nacional. E eu não tinha. Porque eu tinha acabado, eu comecei a colecionar dinheiro, tema dinheiro, em 2009 para 2010. Então foi muito próximo, eu consegui, como eu gosto muito de fazer as coisas, assim, eu tenho que ter aquela obrigação e vou atrás, eu corro atrás. É sobre pressão, né? Mas em 2009 eu comecei a juntar e a organizar, e em 2011 surgiu essa exposição que o comissário era o Carlos Dalmiro, catarinense, e tinha a possibilidade dele aceitar, dele avalizar, vamos dizer assim, que minha coleção teria nível para aquela lá. Então, isso eliminou a necessidade de eu precisar da medalha de vermelho numa exposição nacional, né? Então, eu consegui participar e obtive vermelho grande. E esse vermelho grande, por ela ser reconhecida pela FIP, ela me deu a possibilidade de já colocar 8 quadros na minha próxima exposição internacional, certo? E na Brasiliana 2013, eu já fui com já fui com 8 quadros, com o nome Linking Borrowers to Lenders. Né? Eu obtive ouro com 91 pontos. E em Singapura, em 2015, outra FIP, que o nosso amigo Reinaldo foi o comissário, ele me trouxe de lá o ouro com o prêmio especial, que, aliás, está aqui, o prêmio especial que o Reinaldo trouxe lá para mim. E com 93 pontos, né? Então, aqui houve uma tendência, né? Brasília 2017, já foi aqui no Brasil, né? Bom, obviamente. E lá eu obtive ouro grande, meu primeiro ouro grande, com 95 pontos, pontuação que, embora eu tenha mudado toda a coleção, ela se manteve, né? Agora em Essen, no ano passado. Então, aqui é a coleção, a versão da brasileira, que é as 3 oportunidades em que eu estive lá, né? Porque eu não fui no Paraguai nem fui em Singapura. Mas tem aqui Brasília, desculpe, Brasiliana, no Rio de Janeiro, aqui Brasília, e aqui é a cerimônia de palmarés lá de Essen, né? Aqui o Benchimol, Reinaldo, opa, e aqui só uma apresentação geral, que depois vai ser visto mais. Aqui é lá na Ibra, né? Aqui a coleção, tentei colocá-la toda, mas vai ficando... Aqui a perspectiva aqui vai levando a gente não conseguir enxergar aqui no final, mas é o que eu tinha. E ela vem até 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Vai até uma face que a gente não está vendo, quando tem esses pés aqui dessa pessoa aqui atrás.
Então, pronto, classe, temática, subclasse cultura, que ela, na verdade, esse negócio de subclasse, eu acho que deveriam ter mais, não faz muita diferença, mas, assim, não é só cultura, né? Tem tecnologia aí, tem um monte de coisa. Não, principalmente cultura, história, tecnologia, né? Então, e você hoje só tem 3 subclasses, né? Que é cultura, natureza e tecnologia. Mas aqui eu optei por cultura. Aliás, outra estatística, né? Das 4 ouro grandes lá que estavam em Essen, 4 estavam na cultura. Tema dinheiro, título From Barters to Beat, número de quadros, número de folhas, aqui tudo já está mais ou menos falado. E aqui a diversidade de elementos, né? Tem mais de 100. Eu comecei a contar e parei no 100. E aqui a folha é a primeira folha, né? Um título, uma breve introdução, não tão breve, mas... E o plano que eu já tinha mostrado, e aqui uma timeline, né? Uma linha do tempo aqui. Aqui eu tenho, eu não gosto assim, aqui esse da Gâmbia, por exemplo, ele não é filatelicamente bem aceito, porém na primeira página tudo vale. Então aqui a gente vem, né, desde 9.000 antes de Cristo até 2009, que foi quando foi lançado o Bitcoin. Cartões de crédito, moeda de plástico, moeda de papel, moeda metálica, moeda primitiva e o gado que era usado lá para as trocas, né? Uma das maneiras de se trocar. Aí, aqui uma apresentação geral, né? Então, eu tenho aqui o título plano, introdução na primeira, e depois vem o capítulo 1. Capítulo 1 é para adquirir bens e serviços, né? Aqui eu venho com essa parte aqui, eu vou falar de dinheiro e money versus currency, né? Moeda corrente e dinheiro, né? Depois eu vou falar de dinheiro, mercadoria, aqui as formas de dinheiro que valem até hoje, que é papel e metal, né? E aqui as origens da atividade bancária, tá? Eu não vou me deter muito nas peças, porque depois eu acho que acho que vai dar tempo de a gente passar o primeiro quadro, página a página. Então, no primeiro quadro é o único que eu pretendo mostrar página a página, e lá também é o único que vai ter peças um pouco... Eu também vou pedir perdão, porque eu tive que tirar fotos das peças, e não sei se a qualidade está boa. Mas, então, ela vem... A estrutura é essa, né? Aqui... não, eu vou deixar para falar das peças nas folhas. E aí já vem, ó. Então, eu tenho aqui essa parte etimológica aqui, né? Que aqui é o Juno Moneta, que é um deus da onde foi inspirado a moeda, o nome moeda, né? Que aqui é a cidade é considerado uma fancy cancellation, né? De Money, Mississippi, que eu faço um justificativo aqui, é a única fancy cancellation que eu estou usando, que isso aqui eu precisei pesquisar. Na verdade, é aquela pesquisa que poderia me fazer tirar essa peça, porque money não é dinheiro. Então eu eu não deveria nem usar, mas aí eu expliquei o que é. E hoje em dia, se você pegar outros carimbos de fantasia americanos, eles usam para essa mesma cidade símbolos de dinheiro. Então ela hoje mudou, mas era um senador que era nascido lá na cidade, que ele tinha o sobrenome Money, tá certo? Então isso, assim, é uma daquelas coisas que a princípio não deve ser utilizado, mas eu justifiquei.
Aí aqui tem um pequeno estudo, porque você tem essa emissão da a segunda emissão, na verdade, do Peru, mas é a primeira feita lá mesmo, né? Porque a outra foi feita em outro país. Então aqui você tem três emissões da mesma, três lançamentos da mesma emissão, né? Assim, eles mudavam um pouquinho, que vai aqui está o estudo dela. Com isso aqui você consegue identificar qual é o primeiro, qual é a segunda e qual é a terceira emissão, né? E aqui, ó, eu coloquei que eu não tinha o. Você vê que eu misturei um novo, ó, esses dois são novos e esse é usado. Misturei. Gostar de fazer isso eu não gosto, né? Mas esse aqui eu fiz. Aí tem essa carta aqui, um cartão com franquia militar, mas eu não vou detalhar muito as próximas páginas, porque eu acho que a gente não vai conseguir chegar no final se não for mais rápido. Vou tentar destacar só o que for mais interessante, né? Então, aqui eu já falo que eu diferencio o dinheiro da moeda corrente. Esse aqui é uma outra fancy cancellation de worth, valor, onde eu falo de valor, valor do bem e a moeda em si, corrente. Aqui eu tenho umas moedas de emergência, né? Esse aqui era um selo postal que foi colocado, afixado num papel e colocado esse carimbo aqui, Valer de Change, que o James pode nos traduzir, mas é um valor de troco, né? Alguma coisa assim. Era na ausência de moeda. Isso acontecia para esses casos também. E esse aqui é chamado postage currency, né? Dos Estados Unidos, que você podia trocar é como se fosse dinheiro. Isso aqui, inclusive, você encontra muito no âmbito da numismática. Isso aqui. Certo? Só que esse aqui veio de um selo postal. E isso aqui você pode trocar por selo postal na agência do Correio. Certo? Isso aqui em 1862 a 1863. E aqui um inteiro do tipo envelope anúncio, né, da Bélgica. Falando de ostras, aqui é uma moeda de Papua Nova Guiné, que é Quina o nome, que é o nome traduzindo, ostra, alguma coisa assim. Então, eu fiz aqui um paralelo, mas estou tentando não detalhar muito, mas não estou conseguindo. Vou continuar tentando nas próximas folhas, né? Aqui o primeiro Murad, né, que é o Coringa da filatelia temática. Né? Aqui eu estou falando de escambo, né? E aqui eu tenho uma parte de pré-história. Aqui eu tenho a parte da colonização americana. Aqui eu tenho né, uma dessas figuras do Murad, né? Ela mostra os pais peregrinos chegando nos Estados Unidos e apertando a mão do indígena aqui. Né? Então, aqui tem histórias até para falar sobre isso, mas não vem ao caso. Aqui é a mesma coisa, já com aqui tem umas frutas onde eles estavam. O indígena está passando lá para os colonizadores, que aqui é aquele navio, acho que é Mayflower. E aqui é como uma prova inglesa. Né? Isso aqui fugiu do lado da gráfica, uma folha. Opa. Vixe, como é que eu. Para voltar. Eu tô... Acabei me antecipando aqui, spoiler. E aqui eu queria falar que é uma outra coisa que eu justifico. Né? Você tem aqui é Lundi, é uma ilha pertinho lá
da Grã-Bretanha, onde um sujeito comprou lá a ilha e criou um serviço postal lá, né? E esse serviço postal, ele permitia que você mandasse cartas para... Essa aqui, por exemplo, foi para os Estados Unidos. Porém, assim, ela ia primeiro para Inglaterra, de lá ela ia para os Estados Unidos, né? Está aqui o verso da carta. Então, agora, eu justifico o quê? O uso dessa série completa. É a primeira série de Lundi. Eu justifico aqui embaixo o uso dela. Por quê? Né? Quer dizer, não tinha necessidade de mostrar uma série completa. Mas aqui eu vi que a intenção dessa carta foi intenção filatélica mesmo. Ele colocar a série completa aqui para o cliente dele lá nos Estados Unidos. E só que eu queria mostrar a série completa. E por quê? Porque o Puffin, que é a moeda lá, ele está, de acordo com a quantidade de puffins, você tem a quantidade, a mesma quantidade dos papagaios aqui. Né? Aqui é meio papagaio, aqui é um papagaio, aqui são 6 papagaios, aí vai, por aí vai, 12 papagaios. Se você contar, porque não dá para ver muito bem. Então, você tem 12. Aí se atribui, tem até uma matéria na revista Lins, que existe uma teoria de que a moeda, o nome da moeda vinha das trocas que eram feitas, davam esses pássaros e recebiam outros bens em troca, né? E aqui é considerada a maior, não sei, alguém pode até me desmentir, mas até agora, quando eu perguntei ao Papa do assunto, que é o nosso amigo César, ele me disse que não conhece também. Então, essa aqui seria o maior bloco de espécimen do Pedro Álvares Cabral, que eu falo aqui da época do pau-brasil, né, que existia esse campo também. Então, essa aqui tem 25 selos, né? E me parece que ele tem uma de 18, se não me engano. 3 por 6, se não me engano. Mas não sei se existem outros, mas eu até hoje, eu coloco na coleção que é o maior bloco conhecido. Aqui eu vou falar de dinheiro primitivo, né? Aqui eu estou substituindo essa peça aqui por uma carta com uma pena, que depois eu vou falar um pouco mais disso. Mas aqui tem carimbo de Van Pun, e aqui tem Roanoke escrito, que aqui Van Pun era colares de conchas que eram usados como dinheiro na América já, isso aqui. E Roanoke era, digamos, a técnica de se fazer esses colares, que é o nome do vapor aqui, com esse carimbo de postagem devida, né? Aqui quando chegou lá em Nova York. Veio de Cuba para Nova York. Bom, essa aqui talvez seja a peça mais cara da coleção. Mas peixe, por que tem peixe, né, com dinheiro? Mas é porque em Newfoundland, né, Terra Nova, é muito importante o bacalhau, a pesca do bacalhau é muito importante. Eu já cheguei a ver, inclusive, um cheque, uma folha de cheque preenchida. Tantas libras de bacalhau seco, preenchida como se fosse tantos reais e tantos centavos, era tantas libras de bacalhau seco. Certo? Então, ela é muito importante lá. E aqui, que também não dá para enxergar, tem escrito Codfish, Newfoundland's Currency. Certo? Então, assim, para comprovar mesmo. E essa peça aqui é um ensaio, ele tem uma pequena diferença, poderia até chamar de uma prova, mas ele é um ensaio que só existem 2. Como é um país muito procurado e tudo, ele acaba se tornando rara e para mim é a peça mais cara que custou aqui, né? Não, tem essa e tem mais outra, que vocês vão ver daqui a pouco. Aí aqui tem mais outra prova desse mesmo selo, uma prova que o papel é um papel azulado, que chama bookend paper.
Deixa eu ver se tem aqui, não tem. Aqui é um recibo de importação. Eu vou tentar focar só nas peças mais interessantes. Aqui é um carimbo de Cusco, que tem o formato do anel. Aqui é um estudozinho de um selo da Libéria. Aqui um inteiro impresso sob encomenda. Aqui uma prova e um sem picote do Brasil. Essa aqui também uma peça em valor de catálogo, porque ela é catalogada. Ela seria talvez a mais cara da coleção. Eu acho que é a mais cara da coleção, sim. Ela deve ser mais de 4.000 € no catálogo, mas claro que a gente não paga isso, né? Mas essa peça é muito interessante porque embora eu conheça 4 coleções que já expuseram nível FIP, nenhuma usou essa peça. E ela traz uma filigrana com uma efígie e o valor, 100, 100, 100. Certo? Então, ela chama-se lá filigrana bilhete de banco, que é como se chama cédula de dinheiro lá, né? Então, esse aqui é o maior conhecido também. Ele tem, olha, aqui eu não sei se dá para ver, eu acho que sim, né? Que está todo divididozinho como se fosse os selos. E ele tem duas, é o único que tem as duas perfeitas, assim, ó. Pelo menos foi isso que eu pesquisei até agora, né? Então, você encontra. Não é um selo comum de se encontrar. Você encontra, às vezes, uma 10, 12, mais um bloco desse tamanho que tem as duas efígies dessas completas, né? Aí aqui eu estou falando sobre dinheiro de papel, que é um BLP, né, que está dizendo que é um banco que emite dinheiro, o Banco de Nápoles. Isso aqui é o primeiro selo de Guernsey, que esse papel é chamado French Banknote Paper, né? Que aqui quando colocou colocava a goma, ele ficava azul. Esse azulado é por causa da goma. Tem uns detalhes aqui também, eu estou falando de papel. E aqui são selos da Letônia, eu sempre vou confundir Letônia com Lituânia, mas Letônia, onde eles pegaram essas cédulas inacabadas e usaram para... Aqui tem um detalhe, eu poderia colocar o verso do selo, eu acho que tem alguma... Porque tem mais dois que eu uso, que são outras cédulas dessas, e acho que algum deles eu coloco o verso, mas eu optei nessa página por não colocar o verso do selo. Poderia até tentar colocar aqui, uma coisa assim. O verso, na verdade, não, o selo mesmo, né? A frente do selo, que aqui é o verso. Aqui eu falo já dos templos gregos e dos mercados romanos, né? Que pode se considerar o início das atividades bancárias. Nos templos era para guardar o dinheiro, porque se achava que aquilo ali estava seguro, né? Então aqui eu tenho um inteiro que é impresso sob encomenda, aqui é uma imagem de um selo assim bem aquela imagenzinha que quase você não vê o selo. É quase um carimbo, é como um carimbo. E aqui você vê que está em alto relevo. Aqui é oficial, esse inteiro é oficial de um outro templo, de Teseu. Esse aqui mostra a Acrópole. Aqui mostra o mercado de Trajano, na Itália. Aqui um outro templo de Artemis, em Efésios, com a variedade aqui. No picote foi dobrado o papel. E aqui o inteiro desses feitos sob encomenda, né? Para a família Gnecchi, não sei como é que é a pronúncia deles, são numismatas tradicionais, autores de livros, lá na Itália, no final do século XIX. Né? Então, isso aqui é de 1894. Então, eles têm alguns... os irmãos lá são irmãos, e tem de Francesco, que é esse, tem o outro também. E eles faziam esses inteiros aqui sob encomenda.
Aqui eu já vou falando dos emprestadores de dinheiro, os cambistas. Aqui é quando Jesus Cristo expulsou lá do Templo de Jerusalém, né, que tem a passagem bíblica, né? Aí vem aqui um carimbo do piroscafo, né? Argentário. Aqui assim, é outra coisa que causa polêmica, que o janelamento de um inteiro postal. Para mim, esse assunto não tem polêmica nenhuma. É previsto na regra e eu estou querendo mostrar o carimbo, eu não estou querendo mostrar aspectos temáticos do inteiro postal, certo? Meu aspecto temático está aqui no carimbo. Então, é previsto e é autorizado eu fazer minha janela aqui. Aqui é uma prova desse mesmo selo, em dourado, eles colocaram dourado, mas o definitivo ficou em prateado. E eu adquiri recentemente, dos arquivos da gráfica aqui, uma série de provas progressivas de cores desse selo aqui. Que, na verdade, ele tem essa imagem também. É uma série onde tem essa... São quadros do século XVI, né? São telas de um pintor... Um deles é holandês e o outro não me lembro da onde, não. É o Quentin Metzys. Mas um está no Louvre e outro no Prado. Né? Esse aqui está no Prado e esse aqui está no Louvre. Aqui são corretores na Bolsa de Hamburgo há 450 anos. Né? Aqui está faltando a imagem aqui, né, do selo. Todas essas imagens aqui estão faltando. Tem um outro que está faltando exatamente esses que eu quero mostrar. Isso é da Alemanha recente, né? 2008, se não me engano. 2008. Aqui é um pequeno estudo pequeno estudo de uma agência francesa que era responsável pela distribuição. Desculpe, pessoal, eu não abri, né, para perguntas, mas para mim está aberto, tá certo? Se você tiver qualquer dúvida, podem parar e perguntar. Eu me desculpe de não ter falado antes, mas para mim estava subtendido, né? De qualquer forma, tá lá. Se alguém tem alguma pergunta para fazer do que passou, quer que eu volte, tá certo? Aqui, uma agência lá que fazia a distribuição das cartas para banqueiros e outros comerciantes ilustres lá. Não tinha essa discriminação, né? Vamos dizer assim. Aí aqui você tem os tipos de carimbo, teve esse Bureau de Banquiers, né? Bureau des Banquiers. Tem esse aqui, aí eu digo se usa na frente ou se usa atrás. Tem uns que usavam no verso da carta, outros na frente. Aqui com a hora que ele ia ser retirado da caixa. Esse aqui também. E os últimos utilizados foram esses. Aí já tem até com a imagem um selo, né? Que é de 1850 e pouco. Então, mais um estudo aqui da coleção. E, por fim, eu já falo das famílias de banqueiros que dominaram lá. Aqui eu acho interessante falar desse selo. Na verdade, eu não vou falar dele agora, porque eu vou falar dele depois. Aqui é uma publicidade no verso. Esse aqui é um precursor dos perfins, certo? Existem estudos sobre essa marca, não dá para ver muito bem, mas é um G, tem um G em vermelho aqui, certo? Isso era uma marca colocada para o banco Guilhochan, o nome do banco, na Bélgica. E eu utilizei porque, de fato, tem essa questão postal muito importante, porque o precursor dos perfins.
né? Mais um BLP com o banco mais antigo em funcionamento até hoje. Aliás, até os dias de hoje ele está em funcionamento. E então ele é o banco mais antigo. Aqui é um carimbo, que é comum, Lombard Street, que eu quero falar da região da Lombardia, que esse nome Lombard Street foi dado porque quando os banqueiros italianos foram para lá, eles procuraram essa rua para se estabelecer. E o nome virou Lombard Street. Aqui é um inteiro sob encomenda. Aqui mostra um banqueiro francês chamado Jacques Coeur, e aqui um alemão chamado Jacob Figer, que eu coloquei esse aqui por causa do carimbo, né, do flâmula, e esse aqui porque ele tem uma variedade. Aqui o rosto dele está desfigurado aqui. Acho que o Gabriel quer fazer uma pergunta aí, ó. Opa, desculpa, eu autorizei, mas não estou olhando aqui, né? Você pode, Zé Carlos, se você puder sempre me ajudar nesse aspecto, assim dizer quando alguém levantar o braço aí, né? Porque eu não consegui enxergar, não. Gabriel, pode fazer, Gabriel? Pergunta. Bom dia, estão me escutando bem? Bom Porque eu dia. estou com um Estou problema escutando. aqui de som aqui no meu computador, como ele é um hub ligado com um monte de coisa. Estou Você, escutando muito bem. você mostrou ali na sua primeira parte uma carta, um Moonred que você tem britânico, se eu não me engano. Sim, Right? sim. Esse seu Moonred, você adquiriu ele através de alguma casa de leilão? Esse aqui não foi de uma casa de leilão. Esse aqui talvez tenha sido. Deixa eu ver aqui. Não, acho que esse aqui foi no eBay mesmo. Porque, veja só, Esse aqui. esse primeiro, né? Aham. Ele tá sem selo, no caso, né? Só tá com carimbo, né? Isso. Não, ele Só com tá com, selo é muito caro normalmente, né? né? Porque assim, no manual da SDSA, que eu tenho, né, o livro de peritagem, a gente tem encontrado muito no eBay muita coisa falsa, né? Sim, Aí, sim, assim, sim. por preços até acessíveis, né? Eu até estranhei, porque assim, uma peça dessa, ela não sai menos de 4 mil, não, se ela for autêntica. Não, não, mas não, esse aqui não tem, não é falso. Não. E Murray tem de todo preço, viu? Tem É, a partir de 200 200, 200, dólares 200 até dólares tem, 200 É que dólares eu, você encontra um em bom estado, né? é, E em estado ruim você encontra até 100 dólares. é, E esse aqui não tem nada demais, assim, aham. filatelicamente, assim, postalmente, vamos dizer assim, né? Não, é porque às vezes tem gente que História postal. vende reprint, dizendo que é autêntico, tá Certo. Não, entendendo? mas esse aqui e eu tenho mais outro também. Não, esse aqui é autêntico mesmo. Ah, certo, Tem a, tá. tem a carta atrás, Uhum. tem o carimbo de 1841, Ah, certo? Lá atrás e tal. tá, ok, Então, obrigado. tranquilo. Viu, o Gabriel? E ainda, o selo ele não tem que ter mesmo, né? É, o valor está nele É, escrito, o valor do isso, porte, né? Aham, é isso mesmo. Mas é porque é só a questão dos reprints, porque assim, tem, inclusive, eu já conversei com um filatelista, e uhum, filatelista muito experiente, que adquiriu uma peça achando que era uma peça autêntica. E a peça, é, no fundo, era só uma impressão. Nem um reprint certo. era uma impressão, uma cópia bem tosca mesmo da peça original. Mas tranquilo, obrigado. Gabriel, nós estamos sujeitos, né? Até É, adquirir essas coisas. Eu já adquiri peça falsa que eu mesmo descobri quando chegou para mim, né? Eu já infelizmente. adquiri um inteiro postal russo desses publicitários que quando eu peguei assim, veio logo o papel por fora amarelado e ele carcomido assim nas pontas, mas dentro branco. Aí eu vi É, logo que era. às vezes o pessoal faz com café, ou então faz com substrato de terebitina. Uhum. Mas vamos lá. Aqui é o segundo quadro, né, onde eu falo Aqui eu vou falar da parte de poupança, certo? Começa assim com a parte de ganhar dinheiro, né, alguma coisa mais fantasiosa, né? Aqui eu acho lindo esse inteiro aqui da sereia pegando lá uma cornucópia com riquezas. Aqui é porque não está dando para, aliás, não sei se dá, acho que dá, vocês estão vendo aqui esse inteiro completamente, eu não estou porque tem uma faixa aqui preta na frente. Estamos Aqui sim. é caindo dinheiro do céu, aqui é pirata, sabe? Então aqui é uma parte mais fantasia e tal, é coisa que você pode ganhar dinheiro dessa forma, mas
que não é, oh meu Deus, que dinheiro não é fácil, né? E aí vem loteria, vem cassino, né? Vem. A partir daqui eu não vou falar muito das peças, vou tentar não falar de peça, porque tentar, né? Porque depois eu faço um apanhado geral das peças. Viu, Fernando, Oi, só para situar você, nós temos 25 minutos ainda. para 1 hora e meia, né? Dá 1 hora e meia. Isso. Bom, então vou aqui rapidinho, tá certo? Então, tá aqui o segundo quadro, né? Eu vou então deixar só. Se alguém tiver alguma dúvida, me pergunta, né? Eu não vou passar mais rápido. Onde eu falo de ganhar dinheiro, educação financeira, economizar dinheiro, caixas econômicas aqui, a origem das caixas aqui na França, né? Deixa eu ver se tem alguma coisa a mais. Não. Vamos para o segundo quadro. Pessoas investem para o futuro. Aqui eu estou falando de investimentos em geral, né? Que está protegido e valoriza, renda fixa, aqui um pouco da renda fixa, mas com aversão ao risco, e aqui a análise de risco, né? Aqui, na verdade, é a parte de seguros, né? Que você pode, para quem tem medo e tal. Aqui eu tenho outro Murad, né? Mas eu vou mostrar ele. Aqui é um Murad diferente daquele lá, vou dizer por quê. Mas tem as peças, eu vou tentar mostrar mais lá no final. A não ser que alguém tenha alguma dúvida aqui, porque tem peças que não vão aparecer. Capítulo 4, o tomo emprestado. Então, na primeira linha, primeiro subcapítulo, é a parte de luxo, prazer, gastos, esportes de rico, falo dessa parte do que é necessário, que é supérfluo e tal. E depois eu venho com o conceito de crédito, os propósitos dos empréstimos e as garantias, certo? Aí depois eu venho com aqui eu falando das instituições financeiras, né, e bolsa de valores. Então vem instituições de varejo, né, instituições de atacado. Aí eu detalho um pouco mais dessas instituições de atacado com os agentes, né, falando dos corretores de valores, das corretoras. E, por fim, operações de bolsa. Aqui eu detalho mais as operações mesmo. Tem muita coisa para falar aqui das peças, mas eu sei que não é o momento. Então, vamos em frente. Capítulo 6, aqui, que proporciona a transferência de valores, né? Então, você tem dinheiro em espécie, transferência pelos correios, ordem de pagamento e pelo sistema financeiro. E aqui tem aquela que é da chamada do nosso encontro, que é um estudo, né, que é aquele negócio da simetria, né, que eu falei, que é o único assim, que é aquela perfeita simetria, né, que é o estudo. E essa folha vai sair da coleção. Por que ela vai sair? Porque eu estou montando uma coleção de um quadro só com essa emissão aqui, desse bloco, né? Então, eu tenho mais alguma coisa, né, deles, então vou montar uma coleção de um quadro. Aqui é janelado, viu? Isso aqui são blocos janelados, que é uma coisa também que o pessoal não gosta, mas é aquele negócio, do primeiro mandamento meu lá, né, vamos janelar. Aqui, para mim, ó, esse era um deslocamento de picote à esquerda, deslocamento de picote à direita, e um deslocamento de picote que é intermediário, eu coloquei só aqui, eu fiz uma janela, o bloco está aqui atrás, aqui o bloco está aqui atrás, e esse outro aqui, o bloco está no meio. Aí vem, pronto, vamos continuar. Aqui eu estou falando da moeda corrente mesmo, né? Da moeda do país, né? Eu falo da confecção da moeda, né? Da moeda, das cédulas, bancos centrais, né? A origem dos bancos centrais.
essa função do Banco Central, né? Porque o Banco Central tem N funções, mas essa é a precípua dele, né? No início dos bancos centrais. Aí vem, falando do dólar, essas 3 páginas eu dediquei. Ah, não, desculpe. É isso? Não, é isso mesmo. As 3 páginas dedicadas ao dólar, fração de dólar e alguma coisa da relação do dólar com outras. E aqui, falando de moedas europeias, né? Terminando no euro. E aqui eu falo da inflação, hiperinflação, política monetária. E, por fim, aquele negócio para fechar, né? Tudo isso é feito hoje através de uma economia digital regulada. Aí vem acesso ao sistema financeiro, né, as agências bancárias, aí aqui maneiras eletrônicas evitam o uso da agência. E, por fim, falo de crimes, aqui, lavagem de dinheiro, aqui tem um Zeppelin daquele uma pirâmide, que eu vou falar da esquema Ponzi, né, de pirâmide. Aqui, eu eu vou comentar, mas é uma coisa que eu nunca vi ninguém fazendo, mas eu peguei um envelope transparente brasileiro e coloquei dentro um bloco russo. Então, isso aqui eu nunca vi. Eu usei um pouco porque eu mesmo, no começo, estava achando que poderia dar algum tipo de avaliação negativa, mas, assim, pensando melhor, não queria por quê. Está tudo explicado aqui. E eu quis mostrar aqui transparência, sabe? Eu falei, porque o envelope é transparente e tem um outro objeto aqui dentro para mostrar de transparência. Aqui eu já estou falando de criptomoedas, né? E aqui eu estou falando das moedas digital do Banco Central e finalizando, né? Aqui é uma página final. Então, pronto, a coleção, digamos, conseguimos dentro do período, né? Do período, mostrar a coleção. Porém, desculpe, minha imagem caiu aí, não? Eu não estou vendo aqui. Vocês estão vendo O teu rosto não tá está aparecendo, compartilhado? não. Oi? Teu rosto não está aparecendo, não. Pelo menos Mas para o mim. compartilhado tá, né? Tá, a palestra tá. Deixa eu só fazer uma pergunta, aproveitando. Pois não. Fernando, naquela página que o que que você botou dentro do envelope transparente? É um Um bloco bloco, russo que um trata do quê? bloco. Oi? Trata sobre o quê o bloco? O bloco é uma cédula de dinheiro, Tá bom. Tá tá certo. certo? É um bloco num formato, numa aparência de uma cédula de dinheiro, tá certo? Entendi, tá certo. Eu- Deixa eu aproveitar aqui. Você afixa na folha branca Aham. através de quê? Você usa alguma cola? Tem um contraste negro atrás? Como Ó, que você faz a ficção para fixar a peça na página? vamos ver aqui as folhas, essa folha aqui. Olha, aqui eu tenho sempre uma moldura com o fundo impresso. Isso aqui é tudo impresso, moldura e um fundo cinza claro, certo? E a forma de afixar tem várias aqui. O selo é Ravide e transparente. Selos sempre Ravide transparentes, certo? A maioria das peças eu coloco cantoneiras transparentes também aqui, ó, certo? E tem alguns casos que eu coloco. Ó, esse aqui é um que não tem cantoneira. Isso aqui é um envelope que ficou um pouco grosso, né? Ele é bem espesso. É uma carta, né? Desculpe. Uma carta que dobrada ela está meio espessa. São 2 folhas. Aí tá num plástico, todas as peças estão plastificadas, né? E aqui atrás eu posso colocar qualquer coisa, uma fita dupla face, por exemplo. Tem muita coisa com fita dupla face, certo? Aqui não tem problema, se eu quiser retirar essa peça, eu retiro, está protegida pelo plástico, com plástico comum mesmo. Eu compro numa lojinha de variedades ali em quantidade, né?
Então, aqui, eu uso muito isso aqui mesmo. Tá vendo? Ok, obrigado. Então, aí eu dobro, faço lá o que tem que fazer e afixo como eu quero. Poderia ser um durex feito, né, enroladinho, colocava atrás e fixava. Então, mas a maioria é, é assim. E muitas peças são com as cantoneiras transparentes, ok? Fernando, aproveitando para essa página que tem anterior, bom, tá, o seu rosto apareceu de novo. Eu sei. Ele perguntou agora, o Aproveitando, host perguntou. é, Aí eu essa página que tem o estudo dos carimbos, só para entender, era uma agência postal que era bancária também, só para entender, Não, a agência postal mesmo. Ela postal mesmo, era como se fosse uma agência para filtrar e certo? distribuir as correspondências dos banqueiros. Entendi. Chamava Pode Bureau de botar nela, só porque aí você fez o estudo foi dos carimbos usados pela agência. carimbos. Eu estudei assim, os Tá, carimbos dizendo, esse aqui era utilizado foi no ano tal, era utilizado na frente da carta. Esse outro tá, era entendi. utilizado no verso da carta. Era só mais ou menos isso. E mostrar os E carimbos. todos da mesma agência. Todos da mesma agência. Tá bom, tá Ali certo. tem Obrigado. ali o recolhimento, que era horários diferentes. Aí tem uns detalhes que eu não entro muito no estudo, não, sabe? Mesmo porque eu não tinha material para isso. Certo? Eu fui com o que eu consegui, né? Entendi, valeu. Uma dúvida. Em relação a essa fixação do painel, não existe mais a necessidade da manobra de levante para poder ver o reverso da peça, não, né? Se, é, se houver a necessidade, existe sim, eles podem retirar uma folha. Muitas, principalmente nas coleções tradicionais, eles mexem com isso, sabe? Lá na Entendi. Ibra, eu não vi nenhum caso de coleção temática, certo? Mas nas tradicionais eles retiram mesmo para examinar. Tem uma comissão, em toda a exposição, tem uma comissão de expertizadores, né? Que vai verificar essa parte aí, sabe? De se a peça é Entendi. boa, como é que tá. Se um jurado tem uma dúvida, ele pode pedir para retirar e Ah, olhar. Agora, eu não vi na área temática, eu estava quase todos os dias eu estive por lá, e nos últimos dias aparecem lá os espaços em branco, sabe? De páginas que foram retiradas para avaliação. entendi. E porque elas são retiradas normalmente por terceirizados e são entregues a quem solicitou, né? Isso aí tem gente que pode falar melhor do que eu, porque já trabalhou em várias exposições, eu sou só um expositor, não sei muito como funciona por trás, mas o que eu tenho visto é isso, né? Inclusive já tiraram uma minha em Brasília. Lá em Essen eu não vi em nenhuma das coleções, tá? Eu Ok. acho que é eles vão pela importância, né, quando tem peças que vão fazer a diferença mesmo, como é no caso das tradicionais, aquelas cujo valor, que são mais suscetíveis a se falsificar, né? Uhum. Eles vão atrás mesmo. E na temática foi deixado um pouco de lado, isso aí, em Essen. Em Brasília, que foi minha última, eles tiraram uma da minha. Inclusive, me recomendaram a não utilizar mais, a não ser que eu conseguisse o certificado de expertização, né, da Sei. peça. Entendi. Beleza? Fernando, você podia falar que peça era ou Era não? um daqueles original artwork, um ensaio, né, desenhado pelo artista, lá, pintado pelo artista, que era do Egito, certo? Eu Tá. sei que realmente tem falsificações dessas peças do Egito, sabe? Mas, bom, Por eu isso gostei você do colocou lugar. naquelas regras não usar arte de artista ou não? Tem um pouco. Não usar de artista? Não, É, não. Não, você usa. pelo contrário, eu uso. Ah, tá. Pelo contrário, não, tem que ter algumas para mostrar seu conhecimento amplo de filatelia na temática, né? E para
diversificar, eu acho que tem que ter 1, 2, 3 artwork daqueles. Fernando, Os rostos, né? Fernando, me permite só um comentáriozinho sobre essa questão de retirada de peça. Pois não, claro. É o seguinte, todo júri FIP tem uma comissão que é contra falsificações. Eles não participam do julgamento em si dentro da equipe de jurados. São pessoas designadas para isso e eles circulam por toda a exposição e analisam peças que podem ser suspeitas de serem falsas. Só a suspeição. Quando há a suspeição de uma peça, o comissário ele é comunicado, ele está presente quando é aberto o quadro, tá? Então é retirada a peça, ela vai para o setor de júri, ela é analisada por essa comissão e essa comissão pode considerar a peça boa, pode considerar a peça falsa ou pode solicitar que seja feita uma expertização. Tá? Tem que ter uma expertização sujeita. Então, essas 3 possibilidades existem. Certo. Depois, quando a peça volta para a coleção, o comissário novamente está presente. Tá? Então, quando abre o quadro, o comissário nacional daquele país está presente, tá? Então ele participa desse processo. E no final da exposição, todas as peças que foram retiradas, o comissário recebe um formulário expresso sobre qual é a providência que o colecionador tem que fazer. Pronto. Só para esclarecer, tá? Obrigado, Fritz. Foi muito bom você falar, porque a gente conhece. Eu não conhecia todo o processo, né? Mas foi bom para todo mundo conhecer. E agora eu colocaria até uma quarta situação. Você colocou 3, né? Mas tem casos em que não é nem a questão de ser falsa ou não. Mas, por exemplo, o estado da peça, ou, por exemplo, se a peça, uma caderneta, por exemplo, que você mostra só a capa da caderneta. A capa. E não, só tem a capa, e você tirou, né? Ou você nunca teve a parte de dentro. E aquilo ali o juiz pode ter interesse em saber, né? E pode pedir também essa mesma comissão para avaliar isso, ou seria a decisão da comissão só? Não, isso é decisão da comissão. A comissão é independente do júri. O júri ele vai dar os pontos adequados para aquela coleção. Agora, quando tem uma dúvida desse tipo, tem a caderneta, abriu, não contém o selo, ele é comunicado para não expor. Está dentro da segunda hipótese. Então, não exponha. Mas isso tem que partir. O júri nunca, ele não vai pedir para a comissão verificar isso, não. Se ele tem não, desculpa, o júri pode pedir. O júri pode pedir. Eu não sei, eu estou no áudio? Tá sim, tá sim. Então, tá bom. O júri, veja, preferencialmente, a comissão de expertizadores tem uma missão de fazer a expertização, se não me falha a memória, de uma certa porcentagem das peças expostas ou das coleções expostas. Se o número de peças solicitadas pelos jurados não atingir essa porcentagem, a comissão automaticamente sai para fazer a vistoria e consequente designação. Então, você tem 2 momentos em que ocorrem a escolha do material. Propriamente pelo júri e, no caso, em não atingindo a porcentagem definida, a própria comissão sai a campo fazendo uma vistoria do material. Existe uma condição a mais para ser colocada naquilo que o Fritzen colocou. Você pode ter o certificado de expertização do material, mas a comissão de expertos ou o grupo de expertização pode entender que aquele certificado é um certificado muito antigo e hoje nós já temos metodologia melhor para fazer a avaliação, ou o certificado foi emitido por uma entidade ou um colecionador, um expertizador, não sei que nome dá agora, que não tem o reconhecimento. Então é pedido para que seja feito um novo certificado, ou mais atualizado, ou por uma pessoa mais respeitável. Então, vou dar um exemplo. Se o Reinaldo fizer uma expertização do material da coleção do Fernando, com toda certeza,
a comissão de expertização vai pedir para que seja feito um novo certificado, porque o Reinaldo não é reconhecido como uma pessoa que pode emitir certificados. Ok. Obrigado, Reinaldo. James, você tem Não, uma pergunta, Fernando, né? o Henrique está esperando. Henrique? Ah, Eu? Henrique. Henrique Braga. Ah, porque você Com esqueceu a de mão. baixar o braço, então. Não Não, tem. Henrique. Você Bom, que está Tem o aparecendo Henrique também Braga e o, aqui. tem o Henrique Braga e o Gabriel com a o mão Braga está levantada. com a mão Gabriel tá. levantada há Eu bastante estou tempo. vendo o James e o Gabriel. O James também. Eu estou vendo o James, o Braga e o Ô, Gabriel. gente, o Braga está com a mão levantada faz tempo e tentou falar 1 hora. A dúvida está sanada, Henrique Braga? Opa, eu estava ali desligado aqui. Eu vou fazer minha perguntinha, é coisa simples. Aquele holograma final do Banco Central, esse está vendo a imagem aí, ele é circulado, esse carimbo é de favor ou circulado? Eu fiquei curioso. Por favor. Perfeito, é porque realmente eu não conheço esse holograma circulado mesmo. Eu vi carimbado e Cadê falei, o... poxa, será que Fernando achou um circulado mesmo? Só por Não, curiosidade. não. Obrigado, Fernando. É aquele do real, né? Do plano real. Isso. Não, aquele ali eu queria conseguir um. Ele é de favor mesmo. Eu Eu falei, tenho não, ele de novo e tenho de favor. Eu optei por colocar de favor aquele, mas é até questionável, né? Isso aí Opa. eu falei, o Fernando lá mexe com o banco, te pediu ele conseguir um original. Então, eu Não, fiquei ele deve curioso. estar nos arquivos, mas, rapaz, as coisas aqui lá no banco são tão. Eu nunca iria conseguir que eles me Mas se dessem, me achar lá, vai entregassem na achar uns mão. 10 mil, vai achar um tanto. É, Obrigado, Fernando. Pelo que eu conheço do Banco Central, é mais fácil eles queimarem, porque passou um certo tempo, né? Mais de 20 anos, queimarem, incinerarem, do que entregar para alguém, né? Aquele negócio. Obrigado. Vamos lá. Gabriel, Sim, assim, pera um pouquinho só, Fernando. O Gabriel tem uma pergunta. Gabriel, Não, desculpe. não, é só uma observação. É porque, assim, a regra norte-americana para a expertização é a partir de 1980, abaixo de 1980, o item tem que ser reavaliado. Mas a regra britânica, eu acho que, se eu não me engano, é 2005. Se o certificado for abaixo de 2005, a regra britânica, ela pede que seja revalidado por uma entidade, ou então por um perito cadastrado. Uhum. Beleza. E a minha pergunta é a peça do Egito. Você mandou fazer a especificação? A peça de qual? Do Egito, o artwork. Não Deixou para mandei, lá. não. Passei para frente da mesma forma que eu comprei, eu vendi. Tá bom. E outra coisa, eu não vou nunca atender ao pedido desse, tá certo? Eu compro a peça, se tiver certificação, ótimo. Se não tiver, não vou atrás, não, sinceramente. Isso aqui sou eu, que eu acho que economicamente, para mim, isso é inviável, sabe? Tá bom. Não vou atrás, não. Eu vou, assim, sempre ter esse risco. Um dia pode chegar. Eu posso. Algumas eu vou detectar. Na verdade, algumas é até explorar. Eu acho que eu exagerei, porque eu não vejo peça falsificada no geral, né? São pouquíssimos os casos. Foi esse da Rússia. Vi outros carimbo falsificado numa peça, outros da Rússia também, que eu me lembro que eu já vi e tal. Mas eu não sou expert, né? Eu sou colecionador, eu vou, quando chega, eu tento ver ao máximo pelo meu feeling mesmo, né? E vou colocar. Se o jurado ou a comissão de pesquisadores não aceitar, ele coloque lá, tire ponto, né? Se for o caso. Na Brasília, eu tenho quase certeza que não me tiraram ponto. Quase certeza absoluta, porque se fosse para tirar ponto, eu teria feito 96 pontos, o que eu acho que não dava 96 pontos numa coleção temática, naquele ponto que estava, não dava para tirar. Então, eu acho que eles não tiraram ponto. Mas pode, pelas regras, o juiz, quando ele vê essas coisas, ele não sei se deve, mas ele está sujeito a tirar o ponto lá. Eu sei que Não tira ponto, Fernando, ele não lhe dá. O júri não tira ponto de ninguém. O júri não dá o ponto. É diferente o conceito. Não, eu conheço esse conceito. Exatamente essa peça coisa, né? que foi considerada falsa, ela não é vista. Então ela não vai te pontuar, ela não vai te penalizar, mas ela não vai te pontuar. Mas na regra, se você pegar os guidelines, né, e tal, você vai ver que tem lá, está previsto tirar ponto, né? Assim,
Eu sei que na prática a ideia é outra, a filosofia é outra, né? A filosofia é outra. Isso. Mas vamos em frente, então. Alguém tem alguma pergunta? É porque eu não sei se vai valer a pena a gente ver aí, vai depender de vocês. Quer ver as peças que eu selecionei aqui ou não? Eu já apresentei tudo, né? A coleção toda, aí vai depender por mim, eu estou aqui, né? Ó, você vê que eu tenho até um slide Por 40, mim, 29, são 43. por mim, pode seguir até eles derrubarem a rede. Vai em frente, Fernando. Podemos ir? Vai em frente. Deve. Então vamos lá. Ó, aqui é uma carta de uma agência no Cassino de Monte Carlo, com marca de registro. Aqui é uma prova do selo do Peru, com valor diferente. Aqui é um desenho do artista, uma assinatura. Aqui também o valor está num canto diferente, a imagem está um pouco diferente. Aqui é um Murad com publicidade, vendido a preço reduzido. Isso aqui é particular, essa impressão, porém ele é vendido a preço reduzido. Você vende 12 por 9 pennies, né? E ao preço de 9 pence, né? Ao preço de 1 penny. Assim, o porte dele é 1 penny, né? Do inteiro, do Murad. Aqui chama-se um carimbo de teste, que ele era usado por um período aqui na agência da Praça da Bolsa, na França. Aqui eu tenho um estudozinho, que tem um carimbo, aqui foi usado no primeiro dia, aqui no último dia, e aqui é um tamanho diferente. Aliás, esses dois são de um tamanho... não, esse aqui é de um tamanho diferente desses dois. É um estudo. Aqui é um selo fiscal de uma nota promissória internacional, usado como postal. Esse aqui é uma ordem de pagamento com esse carimbo, que é considerado o único existente hoje, de Puno, no Peru, Renta de Correios. Aqui é uma nota postal. Aqui é um estudozinho que o Reinaldo já conhece, eu não sei se o Fritzen também, de uma apresentaçãozinha que teve sobre descrição filatélica, né, das coleções, textos filatélicos, né? Aqui mostra uma filigrana, que é um cofrinho, é uma imagem de um cofrinho. O nome Ahorro Postal, né, que é Caixa Econômica aqui. Aí aqui é um estudo de um selo. Aqui eu consegui ir comprando de um por um. Eu não conheço nenhuma outra mais, mas de vez em quando a gente vê no mercado essas provas de cor com ou sem picote da Argentina, e aqui eu acho que tem todas. Aqui são aqueles inteiros chamados Imperatriz Maria, que é inteiros multipublicitários russos, vendidos a preço reduzido, né? Que ele está com um selo de 7 Cops, não sei como é que era o nome direitinho que pronuncia, e ele era vendido a 5. Aqui tem uma tabelinha de capitalização, de plano de capitalização de seguradora, e aqui é um que tem quatro publicidade de banco aqui. Esse aqui é uma chamada Postage Bill. Aqui usar Postage Bill, Postage Due Bill. Você usava selos de postagem de vida para pagar uma conta. Aqui é que eu acho uma das cadernetas mais bonitas da França, essa aqui. Tem a outra imagem, mas eu estava passando assim, né? A minha eu só mostro essa na minha coleção. Mas a outra imagem é tão bonita quanto essa, que é um baile lá com o rádio tocando. É uma publicidade de rádio. Aí na parte que eu falo de riqueza e tudo, eu boto essa aqui, sabe? É uma capa mais bonita que eu acho. Aqui um ensaio fotográfico alemão. O selo definitivo foi esse, que é exatamente do mesmo artista. Aqui é a imagem, essa mesma imagem do selo aqui,
O artista propôs inicialmente esse, que ficaria aqui, o selo desse tamanho, né? Essa mesma imagem, que é uma foto aqui, é um tipo de, é uma arte, mas em foto. E aqui é o selo definitivo, né? Ele é diferente do que foi emitido mesmo. Esse aqui eu também mostrei naquele evento lá que o Reinaldo propôs, lá sobre textos filatélicos. Aí aqui, esse aqui é o seguinte, ele está com esses 4 cantos cortados, porque isso fazia com que ele pudesse usufruir de um benefício postal de pagar apenas 12 centavos por uma carta registrada. Certo? Aqui ele tinha que provar que tinha um título público aqui dentro. Então, esses cantinhos era para mostrar para o correio que tinha o título mesmo. Né? Aqui é um carimbo maravilhoso de uma... Só que eu estou querendo a carta, estou querendo uma carta dele. Eu tenho 2 carimbos, mas em fragmento. Isso aqui era na Escócia, né, Edimburgo, que é um carimbo de registro compulsório. Quando o correio via que tinha uma moeda lá dentro, ele tacava esse carimbo, coin, é coin de moeda mesmo, registered. Aí se pagava uma taxa, que era o dobro do valor, né, do registro normal. Aqui aqueles inteiros publicitários franceses, né, vendido a 10 centavos, mas com porte de 15. Aqui eu achei interessante essa parte aqui, operações de bolsa, desculpe. Operações de bolsa sem risco, imagina. Então, a corretora vendia já naquela época que operações de bolsa poderiam não ter risco. Aí, aqui você vê uma prova de fases do artista da Áustria, certo? Aqui é a primeira fase, mas ele normalmente tinham 3 ou 4 fases, essas provas aqui. Aqui é aquela folha, né, do Banco do Brasil, que deve sair, não sei quando, mas ela deve sair. Né? Na verdade, eu ia contar só aqui, que essa folha deve sair. Aqui é um BLP circulado, bem bonito, porque eu tenho BLPs que eu queria circulado, mas não consegui, que era aquele banco que é o primeiro banco, né? O banco que é o banco mais antigo ainda em funcionamento, e o banco de Nápoles também, que era nas primeiras páginas que eu mostrei. Ambos não foram circulados. Esse aqui é um outro BLP que eu tenho que é circulado, que eu achei bonito. Aqui é uma nota postal também da França. Esse aqui é aquele taxa devida brasileiro, onde eu trouxe só para mostrar que um estudo de um selo falso do Brasil, só que é uma falsificação, digamos assim, famosa, de um falsificador famoso, e eu faço, aqui eu coloco os verdadeiros e colocando as diferenças, né, entre o falso e o verdadeiro. E eu coloquei isso aqui só para colocar a primeira página sobre empréstimos, né, que eu for falar sobre o conceito de crédito. Eu quis usar isso aqui para fazer um paralelo com o conceito de crédito, né, que você presta o serviço para depois receber. Né? Isso seria o conceito de crédito. Você presta serviço ou vende uma mercadoria para depois receber. Aqui é aqueles que são impressos no verso de cédulas de banco, de cédulas de dinheiro, né? Da Letônia. Aqui é uma prova dessas de cor, mas numa folha só de Mônaco, que vai mostrando progressivamente aqui as cores utilizadas e as composições aqui embaixo. Aqui é uma caderneta que eu acho muito legal, porque foi o único que eu vi até hoje, a única peça que me serviu perfeitamente. Quando eu conheci, eu folheei ela, assim, via um carro forte, né? Então, eu não conheço nenhuma outra peça com carro forte. Aí eu resolvi botá-la aqui. Mas é uma boa caderneta belga.
Essa aqui é a única folha que eu vi e que está sem o amarelo todinho. A folha completa do selo é da Iugoslávia, sem o amarelo. Aqui é uma outra daquelas artwork que ela está um pouco feia porque ela tem um papel manteiga aqui por cima com algumas observações a lápis, né? Aqui é o selo definitivo. Esse aqui é uma correspondência oficial com esse carimbo, desculpe, com esse carimbo, um carimbo lá do Palácio London Palace, né? Palácio de Londres, que é onde funcionou a primeira Casa da Moeda inglesa. Aqui uma carta isenta também com essa marca de franquia da Agência Monetária na França, de 1807, se não me engano. Isso aqui é uma etiqueta que foi colocada após a recuperação de um malote de um acidente, né, de um barco chamado Finance, né? Aqui são telegramas, tem alguma série, né, que são vendidos em blocos para usar da Bolsa de Valores. Então, isso aqui eram telegramas que só poderiam ser utilizados da Bolsa de Valores. Ele é como um inteiro postal, né, na forma de inteiro postal. Aqui é só para ver a diferença de uma prova do artista, prova de luxo, que eu não uso, né? Mas aqui é uma prova sépia, que são as provas das colônias francesas, mas elas eram utilizadas efetivamente no processo de produção. Aí elas vêm com essa perfuração, sem assinatura, né? E diferente daquelas provas de luxo também, né? Que as provas de luxo podem vir com essa perfuração, mas não vem com esse baixo relevo, e vem também com o nome aqui. E essa aqui não, né? Isso aqui é só para mostrar essas provas progressivas essa aqui eu tenho certificado, tudo de um selo austríaco. Aí aqui eu boto a composição usando os sinais matemáticos aqui. Essa mais essa igual a essa, mais essa igual a essa, mais essa igual a essa, mais essa igual a essa. Aqui é um balão Montet francês, que o balão usado era chamado de Le Newton, e o Newton foi um cara assim, conhecido que perdeu dinheiro na bolsa. Aí eu falo na parte de renda variável, ele perdeu o correspondente a alguns milhões de dólares aí na bolsa, aplicando em ações, né? Aqui é um carimbo paid, tá? É porque tá mal batido aqui, mas é paid 3 cents. Isso aqui representa essa maneira, com esse C, com esses 3 aqui, ele copia uma moeda metálica que foi criada lá nos Estados Unidos, que, segundo pesquisa que eu fiz, a moeda de 3 cents era justamente para se comprar um selo de 3 cents, que era o porte da época. Inclusive, eu vou mostrar daqui a pouco. Aí, aqui é propaganda minha. Peças que procuram. Eu estou atrás de um... Isso depende do preço, claro, mas de uma prova dessas... Pode ser qualquer uma dessas. Elas são catalogadas como a mesma, mas são 3 provas diferentes aqui, mas no Scott 241P1, que é esse selo aqui, que mostra a Isabela penhorando suas joias para financiar a viagem do Colombo, né? Aqui é uma série de selos que eu mostrei um selinho só, mas eu queria ver uma carta com algum desses selos aqui. Esses selos, segundo consta, foram emitidos, chama-se emissão Rothschild, pronúncia Rothschild mesmo, que era o banqueiro Rothschild famoso, né? Então, foi feito uma emissão especialmente para ele, mas eu nunca vi um selo desses usado, nem vi, muito menos uma carta, certo? Então, isso aí fica para um dia alguém souber alguma coisa. Eu conversei com o francês foi atrás de outro, tal, também não sabe me dizer.
Aqui é uma carta de pena que eu quero colocar naquela parte Não é minha essa carta. Eu tinha feito antes e a minha carta de pena chegou essa semana. Eu quero colocar na parte de moedas primitivas, porque tinham povos que usavam penas ou artefatos de penas para fazer como dinheiro, né? Então, para valorizar filatelicamente, eu vou colocar uma carta de pena. Tinha um inteiro lá na página que Ô, eu fiz lá. Fernando, Aqui foi. ô, Opa, Fernando, desculpa. Oi. fala o significado da pena na carta para todo mundo, para a posteridade. Ah, tá. O significado postal. Isso. Essa significava uma carta que tinha urgência, né? Expressa, né? Tem até umas coisas a mais, mas não. Tem assim, quando tinha uma pena branca com uma pena marrom, aí tem outra coisa, mas vamos deixar E, isso para e, outra, né? e essa que Eu não você, sou, não é minha especialidade, né? Não é minha. mas essa que você adquiriu, de onde que é e de que período? A que eu adquiri era sueca. É porque só tem na Suécia e na Finlândia, que eu saiba. E Aham, é da parte de 1700 e pouco, começo do século XIX, 1800 e pouquinho, tá. né? Isso aqui eu vi essa semana, aí eu resolvi botar aqui também. E tem alguns, desde o começo do século XX, tem esses inteiros argentinos, que aqui é o mapa, né, da entrega, como aqueles nossos, como tem os pneumáticos, né, também, que tem esses mapas mostrando a distribuição na cidade, né? Aí aqui tem Banco de la Nación, né, e Bolsa, está aqui nessa lista. Aí tá na minha mira aqui. Mas eu quero um circular, né? Aqui é porque eu vi numa coleção e achei. Esse aqui eu já faço um estudo desse selo aqui, né? E achei. Pô, esse cara conseguiu essa aqui, eu queria, né? Mas vai ficar aqui só querendo mesmo. E aqui tem umas moedinhas aqui, eu achei legal esse conjunto, mas também está numa coleção. Aqui é um estudo que, inclusive, tem aquele que eu mostrei para vocês agora há pouco, da moeda de 3 cents, né? É um estudo que tem sobre carimbos de fantasia, né? Com imagens de moedas nos Estados Unidos, né? No século XIX, né? 1860, 1870. Aí tem esses aqui que eu conheci só esse aqui, que ó, tá aqui, esse aqui, né? Mas esses outros eu nunca vi, né? Aqui eu vi a moeda exatamente desse jeito. Esse aqui eu vi moeda também. E o que eu tenho é esse aqui. Os outros eu procuro, vou continuar, né, procurando aí. Aqui também é o que eu queria ter, porque a minha página sobre cooperativas de crédito é muito fraca. Aí eu queria muito essa aqui, mas também já tem dono, né? Aqui é o criador da cooperativa desse tipo de instituição financeira hoje, né, considerada uma instituição financeira. Tem muito no sul aí, eu sei que aqui tem sempre bastante catarinenses. Aí um grupo de cooperativas, né, o Sicredi, que eu acho que é a origem é aí no sul. Não sei se o Cicobi também, mas e esse aqui é um inteiro inglês, né? Que tá aqui a, a comprovação que ele era impresso por uma empresa chamada Halfpenny Post, uma coisa assim. Esse inteiro, eu desejo ele há mais de 10 anos, mas nunca consegui ver nem em leilão, nem de jeito nenhum. Só que tem uma coleção exposta lá em Essen, está na internet também, que ele tem dois, na mesma coleção. Ele coloca dois, né? A coleção é do austríaco, sobre vinho, se eu não me engano. Esse aqui não é tão difícil de se obter, mas eu não sei por que eu não consigo. Que tenha essa publicidade da Caixa Econômica lá. Tem nesse local, tem outros também, ó. Então qualquer um me serve, eu só quero um. É De Uruguai? preferência de uma carta, né?
É Uruguai? Do Uruguai, não tem, é um país vizinho a gente aqui, e eu, quer dizer, para não dizer que eu não consigo, eu já tive uma, e por algum motivo eu já perdi, e eu sei que o Bolzan tem, acho que ele tem mais de um na coleção dele, mas tá na coleção de coisa, né, de mate, que tem aqui, ó, o mate aqui, a hierba, né, sempre tem um mate no meio, ó, hierbas, Centenário, Lamerron. Então, ele não tem interesse em vender, que eu saiba, né? Mas eu queria muito. Aqui, ó, An Investor's Novel in Two Chapters. Aí tem esse gordinho simpático aqui com esses saquinhos de dinheiro aqui. É muito interessante esse. E é a única publicidade colorida que tem nesse inteiro todinho, sabe? É maravilhoso para mim esse inteiro. Mas vou continuar aí procurando, né? Aí uma vez eu perguntei, opa, aí acabou-se, né? Muito obrigado pela paciência. Aí eu perguntei uma vez ao Damien Lai, onde é que eu consigo essa peça? Onde é que, onde é que eu, como é que eu faço, como é que eu procuro uma peça dessas? Eu perguntei isso. Aí ele disse, não, essa peça você não procura, você encontra, né? Você acha, você só vai, você não fica procurando ela, você não tem aonde procurar. É tropeçar nela. Você vai tropeçar um dia, né? Vai ter algum. Por isso que eu rodo muito em leilões, né? Fora de eBay e tudo, porque pode ser que eu encontre um dia, né? Se eu tiver ainda interesse. Por enquanto, estou procurando ainda. Muito bom, Mas deve ser Fernando. muito caro, talvez eu nem possa pagar, não sei. Porque o último preço que eu tenho dela era na faixa de 800 libras esterlinas, 800 a 900. Eu não sei se era o valor final ou o valor pedido, né, pela casa do leilão. Mas isso eu já tinha passado o leilão, inclusive, quando eu vi, né? Mas gente, então era isso. Me desculpe aí pelo tempo. Muito bacana, Obrigado Fernando. pela atenção. Obrigado aí pela paciência. E estamos aí à disposição de vocês. Se tem mais alguma pergunta. Muito bacana, Fernando. E, Você é um buscador, né? Volta e meia você encontra coisas e sugere para mim. aham. Então é capaz de você tropeçar mesmo nos seus Quem sabe, inteiros. né? Um dia. Quem sabe um dia. É, Então é não, isso. não sei se está aparecendo aí o certificado que você vai receber. Opa, peraí, só um Com... minutinho, deixa eu fechar aqui o meu PowerPoint para eu voltar. Você pode medir, não sei se não tenho como, deixa eu fechar o PowerPoint. Eu queria que voltasse minha tela original É, do, do, deixa eu ver se eu consigo aqui. Eu não estou conseguindo voltar para a tela original do Zoom. Ah, peraí, aqui, estou tentando expandir, sabe, aqui, mas não... Tudo bem, não estou conseguindo, mas peraí, eu vou procurar você. e você, Aqui, estou vendo você, você James. apertou o stop lá no share? Stop? É, Não, eu não apertei, mas porque eu não estou nem vendo essa possibilidade. Eu fechei entendi. a minha coisa, sabe? Deixa eu ver aqui se tem. Lá, lá, lá. Leave meeting, não. Ok, deve ser. Ah, tá. Já achei aqui. Bom, pessoal, mas é isso, pessoal. Eu não tenho. A minha parte era essa, né? Dê as ordens, James. Tá, então, mais uma vez, obrigado, viu, de você aceitar o convite, com essa coleção sensacional. Muita informação você deu e dirigida para quem está montando também, né? Ou vai reformar a coleção. Você, como você falou, em toda exposição tem que fazer alguma coisa, né? Não pode deixar a coleção criar musgo, né? Muito obrigado por você aceitar o convite, viu? Eu que agradeço aí. Eu tenho um pouco de problema em falar em público, eu não gosto muito. Ficou A zona de sensacional. conforto não é essa, mas assim que você me convidou, eu disse, não, é uma oportunidade, né, de mostrar e poder
auxiliar em alguma coisa com o CTC, né? E estamos aí. Quando se precisar de alguma coisa, Obrigado mesmo, ok? viu? Valeu, pessoal. O Gabriel tá. Gabriel, Fernando, obrigado pelo incentivo, viu? Porque assim, eu sou filatelista temático, mas eu não tenho uma coleção, eu tenho uma acumulação, sabe? Porque o meu tema é numismática. Então, assim, meu tema é Interessante. numismática. Eu tenho muito selo com moeda e coisa de banco também, tá? Mas assim, eu Aham. digo que eu tenho uma acumulação porque eu não montei. Porque eu tenho um Tá. cronograma, que o meu cronograma é fazer o estudo do selo, Uhum. tanto da impressão, do tamanho do papel, o tipo do papel, da tiragem e fazer sobre a moeda também. Então, assim, dá um trabalho desgraçado. Você fazer uma coisa sobre o selo e sobre a moeda. Saber Aham. emissão, saber metal, saber o que foi feito. Então, assim, eu chamo de acumulação porque eu tenho algumas coisinhas. Eu acho que deve ter o que a minha acumulação? Mais de 200 peças. Mas para Certo. fazer esse trabalho todo, eu vou demorar um tempinho. E quando eu vi a sua coleção aí, eu fiquei encantado. Disse, rapaz, eu acho que não vou deixar ela pegar o chamado ferrugem, como dizem, né? O mofo da filatelia. Não vou deixar isso acontecer com ela, não. Obrigadão mesmo. Valeu. Eu quero que agradeço, viu, Gabriel? E fico feliz em saber que tem alguém que aqui no Brasil que coleciona um tema, né, semelhante ao meu, né? E que eu só tinha visto poucos casos fora do país. Na verdade, assim, nível de exposição, né? Agora, eu sei que tem mais alguns, mas assim, no Brasil eu não sabia de que tinha outro que fazia numismática, né? Se eu tiver alguma coisa relacionada a banco que for do seu interesse, eu posso até, porque às vezes eu tenho duplicação de coisas, né? Eu tenho duplicação de coisas de carta de Banco do Brasil, a primeira carta emitida pelo Banco do Brasil de uma agência para outra, aí a agência que já foi extinta. Se Uhum. tiver alguma coisa que assim eu tiver em duplicidade, eu posso até doar para você ver se encaixa na sua coleção, tá certo? Não, Depois eu pego sim, seu contato. tá ótimo. Pronto, vamos trocar ideias depois. Tá ok. Bom, grande abraço. Então é isso, né, gente? Obrigado pela presença de todos. Todo mês nós estamos aqui com uma coleção diferente, com informações diferentes, visões de filatelistas e colecionadores. Elda, via microfone. Oi? Yes. Dona Elda. Mi rapide intervenas. Mi estas șocita kaj impresita kaj surprizita Parou uma pro rapide, tiu. parou uma rapide porque mi traduco se ne sustromute da informo. Que ela está Ja, do, pro chocada. tio, do. Mi dankas pro la invito kaj mi esperas povi ĉeesti alian fojon. Koran dankon al la preleganto. Nelle minur diras que viram parou mal rapide porque me traduco. Ela diz que ela está chocada e surpresa pela qualidade da sua coleção, né? Ah, o choque é positivo, então, né? Positivo. E que agradece a Obrigado. oportunidade. Por mi la temo Thank you, ne Elda. estas tre konata, sed estas por mi grandiosa. Vi estas grandiosa kolektanto, vi estas grandiosa historiisto. E Bonan sukceson. você impressionou porque com a sua pesquisa aprofundada de um tema que ela não conhece muito, mas que viu que suas pesquisas são profundas. Thank you Mi very much, Elda. Kion? Li dankas vin. Ne dankinde. Mi salutas vin, mi devas forfuĝi. Dankon. Mi esperas revidi vin okaze de iu alia certe impresiga presentaĵo. Koran dankon. Dankon. Ela ficou impressionada que ela quer voltar numa próxima. Ah, ótimo, ótimo. Muito bem. Então, gente, boa semana para todos. O vídeo vai ser subido no nosso canal no YouTube, para se quiser rever com calma depois, para quem chegou depois. Henrique, você quer falar alguma coisa? Não, é palmas, né? Então tá. Palmas. Obrigado pela presença também, Henrique. Obrigado, Henrique. Obrigado a todos aí, viu, pela paciência. Então tá. Boa semana para todo mundo, gente. Isso. Até logo. Bom final de semana. Bom final de Abração semana aí, aí. gente. Até mais. Parabéns aí. Abraços. Viu? Obrigado. Falou. Tchau, tchau. Parabéns.